Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 6, com o tema Natã, falando o que Deus mandou você falar. Na lição de hoje, nós estaremos estudando sobre um personagem muito interessante, que é o profeta Natã. Profeta que falou com Davi sobre o pecado de Davi, e também cometeu um equívoco ao falar que Davi iria construir o templo, sendo que Deus não havia ordenado isso. Nessa lição, então, nós iremos estudar sobre o profeta Natã. O texto do dia diz: conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 15. Esse texto aqui, esse verso do nosso texto do dia, já é Natã voltando depois de ter ouvido a voz de Deus, depois de ouvir a repreensão de Deus, quando Davi menciona que tinha o desejo de construir uma casa para a Arca da Aliança. Natã então disse para ele que era para ele ir nessa força, porque essa era a vontade de Deus. Quando Natã foi para casa, então Deus falou com Natã e disse para que ele voltasse a Davi e dissesse que Davi não iria fazer esta casa, que na verdade Salomão, seu filho, construiria este templo para a Arca do Concerto. Por isso ele diz, o escritor diz, conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi, ou seja, tudo que Deus havia dito para ele falar. Nossa síntese: devemos resistir à ideia de falar em nome de Deus as nossas próprias palavras. A nossa síntese traz uma ideia muito interessante, porque assim como Natã havia dito no início para Davi aquilo que ele entendia como sendo a vontade de Deus sem ser a vontade de Deus, nós também somos tentados a isso. Davi estava num momento especial, o reino ia muito bem, como diz o pastor Luiz Saião, era o reino que ele havia pedido a Deus, né, numa paráfrase, né, como diz o Luiz Saião. Então tudo ia indo muito bem. Eu acredito, tirando aqui o peso da responsabilidade sobre o profeta Natã, que qualquer um de nós, se estivesse na posição de Natã, provavelmente, claro, tem suas exceções, teria dito a mesma coisa que Natã. Olha, tudo está indo correndo muito bem, Davi tem conquistado tudo, então deve ser a vontade de Deus que ele construa o templo também. Mas não era a vontade de Deus. Então, o comentarista faz essa observação muito interessante. Devemos resistir à ideia de falar em nome de Deus as nossas próprias palavras. O texto bíblico se encontra em 1 Crônicas, capítulo 17, e do verso 1 ao 12. Lembrando que esse texto também está em 1 Samuel, em 2 Samuel, melhor dizendo, capítulo 7. Nossa introdução. Um dos maiores desafios para quem serve ao Senhor é estar em sintonia com Ele. Falar em nome de Deus é um desafio, pois precisamos discernir quando Ele está ou não falando, e não confundir a nossa vontade com a vontade dEle, ainda que a nossa vontade esteja aparentemente em sintonia com o Senhor. Na lição de hoje, na lição deste domingo, veremos o exemplo de Natã, o profeta que precisou voltar atrás numa coisa que disse. Então é isso aí, é sobre isso que nós iremos falar, né? Nós iremos saber quem foi Natã, o rei, um profeta que esteve entre os reis, né? Provavelmente ele esteve também junto com Salomão, mas ele era um profeta palaciano, que em um determinado momento, empolgado com tudo aquilo que Davi, que o reino de Israel estava vivendo, disse para Davi que era da vontade de Deus que Davi construísse uma casa para a Arca da Aliança, sendo que não era a vontade de Deus. Mas ele humildemente, obediente ao Senhor, voltou atrás e consertou o que havia feito. Nós devemos aprender com Natã que, em primeiro lugar, nós precisamos ter cuidado com o que falamos. Não podemos falar em nome de Deus sem Deus ter falado. Em segundo lugar, precisamos estar cientes de que existe sim esta possibilidade de cometermos esse erro. E ao cometermos,
nós precisamos retratarmos para que tudo fique bem. Nosso primeiro tópico diz: quem foi Natã? Natã, um profeta e escritor. Natã é descrito em 2 Samuel como um homem de Deus, profeta, em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 29 também. E tem sido apontado como escritor das crônicas a respeito de Davi. Bom, tem sido apontado, mas não é seguro essa informação. Então, quando o comentarista fala que Natã era um profeta e escritor, são algumas considerações que alguns teólogos fazem. Ele é apresentado como uma das pessoas que auxiliou na instalação do culto na casa do Senhor, por orientação do próprio Deus, ajudando na organização dos levitas que tocariam alaúdes e harpas. Estes levitas que perduraram muito tempo, eles tendo esse ritual, nessa liturgia no templo, foi organizado por Davi, e acredita-se que Natã estava junto com Davi, porque ele era muito próximo de Davi, era um homem de confiança de Davi, e ele estava com certeza contribuindo para a organização desses levitas que participariam do culto judaico. Seu ministério junto a Davi e posteriormente a Salomão teve importância devido às suas ações. Sendo profeta, teve diante de si desafios com os quais só por orientação divina poderia agir. A vida de Natã era uma vida complicada, porque ele estava no palácio ao lado do rei. Muitos podem pensar que era uma vida tranquila, mas mesmo sendo Davi, os reis geralmente são pessoas um tanto quanto vaidosas, e ele precisava ter muito tato para lidar com as fraquezas do rei e também do reinado, mas ele estava ali e precisava sempre estar na presença de Deus para ter a palavra certa, para falar no momento certo. Nós, como cristãos, precisamos sempre, assim como Natã, estarmos na presença de Deus, sempre na presença de Deus, para termos as palavras certas nos momentos certos para falarmos. Assim como Neemias, quando estava diante de Artaxerxes, nós estudamos sobre o livro de Neemias, e naquele momento ele orou a Deus, quando o rei perguntou o que ele queria do rei, por que ele estava triste e o que ele queria. Ele orou a Deus, com certeza Neemias orou pedindo a Deus discernimento, sabedoria, as palavras certas para poder falar. E nós precisamos, assim como o exemplo de Neemias e do profeta Natã, estarmos na presença de Deus, buscando a direção de Deus para falarmos a coisa certa no momento certo. A palavra no momento certo, a palavra certa no momento certo, pode transformar vidas de muitas pessoas, mas a palavra errada no momento certo, ou mesmo no momento errado, a palavra errada no geral, ela traz más consequências. Então nós, professores, jovens, cristãos em geral, precisamos ter discernimento sobre as nossas palavras. As palavras têm muito peso e elas precisam ser ditas no momento certo e serem as palavras certas. Sua ligação com a monarquia não deve nos surpreender, pois diferente do rei Saul, Davi buscava o Senhor, e este respondia ao seu servo por diversos meios, inclusive usando pessoas como Natã. Ele era um homem de Deus que estava ao lado de um homem de Deus. É muito bom a gente trabalhar com pessoas de Deus. Você, professor, você é uma pessoa de Deus. Você é um auxiliar abençoado, que sabe ser auxiliar. Você, jovem, você é uma pessoa de Deus, um servo de Deus, que o seu líder, que a sua família pode contar com você. Assim como Davi contava com Natã, porque ele confiava que Natã era de fato um homem de Deus, um homem que tinha o direcionamento espiritual, apesar da sua falha, que a gente já falou, e vez ou outra iremos falar ainda na lição, mas ele era um homem de Deus. E é muito bom você trabalhar com pessoas de Deus ao seu lado. Seja uma pessoa de Deus para o seu líder, para a sua família.
porque um dia também você pode precisar de uma pessoa de Deus para lhe auxiliar. Davi também é tido por profeta. Ele compôs versos no Salmo 22 que são entendidos como profecias acerca do Senhor Jesus Cristo, como o desamparo de Deus na hora da crucificação e a repartição de sua capa, né? Davi é considerado um profeta, não só o rei modelo, mas também como profeta, né? O Novo Testamento fala sobre isso. O povo judaico considerava ele também como um profeta. Um profeta ligado à monarquia, né? Como a gente já até falou, Natan era um profeta palaciano, né? Havia muitos profetas que eram mais dos interiores, profetas das ruas, né? Mais sofridos. Já Natan era um profeta palaciano. Deus tem servos seus em todas as esferas da sociedade. E aqueles que estão em posição de poder e temem ao Senhor podem e devem depender dele em seus atos. Isso aqui é muito interessante, né? Que Natan era um homem de Deus no palácio. Mas Davi já não era um homem de Deus no palácio? Sim, mas como eu acabei de dizer, homens e mulheres de Deus precisam de homens e mulheres de Deus para lhes auxiliar. E outra lição aqui que o comentarista nos aponta é que Deus escolhe pessoas para estar nas mais diversas esferas da sociedade. Deus escolhe empresários para serem empresários e abençoar pessoas. Deus escolhe médicos para serem servos de Deus como médicos. Deus escolhe advogados, juízes. Deus escolhe políticos. Deus escolhe políticos. Eu acredito, como diz Charles Spurgeon, que quando Deus quer punir uma nação, ele dá a ela governantes corruptos. Mas, no geral, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 13, é Deus quem coloca essas pessoas lá, para o bem ou para o mal, mas Deus está no controle de tudo. E às vezes a igreja começa a dizer que o irmão não deveria entrar na política, por exemplo, nós estamos vivendo um período político, que isso não é coisa de crente, irmãos, e a política é coisa de quem? Se nós não podemos contar com os cristãos para transformar a política, quem é que vai transformar? Então Deus levanta pessoas para agir no nome dele nas mais diversas esferas da sociedade, assim como Natan, que era um profeta da corte. Natan, como veremos, era ligado à monarquia, à pessoa de Davi, e estando nesse círculo social, foi usado por Deus para falar com o rei. Era um privilégio, mas também era uma grande e árdua missão. Não nos é dito como ele e Davi se conheceram, mas nos é informado que Davi respeitava bastante a palavra de Natan, a ponto de ser confrontado pelo profeta sobre um pecado e pedir perdão a Deus. É muito bom quando você é respeitado por você ser uma pessoa de caráter, por você ser uma pessoa de Deus. Natan era um homem respeitado. Olha, Davi era só o maior rei de Israel e também era profeta, cantor. Se eu não estou enganado, aqui tem um dos profetas menores que diz que Davi foi inventor de instrumentos musicais. Era um homem extraordinário, um guerreiro extraordinário, mas ele respeitava Natan, porque Natan tinha caráter. Você não será respeitado pelo seu talento, você não será respeitado pelo seu dinheiro, pela sua posição social, você será respeitado pelo seu caráter. Assim como Natan era respeitado pelo rei e por toda a corte, porque era um homem de caráter. Daniel também foi usado para falar com reis, mas não em Israel, e sim no exílio babilônico. De igual modo, Daniel era também um homem respeitadíssimo na Babilônia, por seu caráter. Era um homem respeitado e honrado longe de casa, por causa do seu caráter. É por causa de seu caráter que você será valorizado. Talvez você está por aí jovem, se preocupando porque ninguém te valoriza, porque ninguém confia em você. Você será valorizado e as pessoas confiarão em você quando você for uma pessoa de caráter. Nisso não há qualquer problema, pois Deus fala também para com os poderosos. Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus, ele usa de misericórdia para com todos, é a sua graça comum.
Nos evangelhos nós temos que o sol nasce para o ímpio e para o justo. É Deus usando de misericórdia para com todos. Profetas, servos de Deus. Os profetas eram homens e mulheres usados por Deus para trazerem a sua palavra de forma impactante. Suas palavras vinham direto do próprio Deus. Sim, homens e mulheres. Haviam profetas e haviam profetisas. Sim, existiam profetisas. Você pode pesquisar que haviam profetisas, haviam juízas, haviam mulheres que eram usadas por Deus. Em todo o período judaico, Deus tinha homens e mulheres que faziam o serviço de Deus, né? E ele usava essas pessoas para impactar os israelitas. E estas pessoas falavam diretamente de Deus. Não era o fruto de um estudo dos textos bíblicos, de sua organização em forma de sermão, da retórica para a comunicação e nem da prática da homilética. A gente sabe como que era o ministério profético, né? O ministério profético era o profeta, diferente do sacerdote. O sacerdote era aquele que falava do homem para Deus. O profeta falava de Deus para o homem. Enquanto o ministério sacerdotal era para cima, o ministério profético era para baixo, de cima para baixo, né? Porque ele falava aquilo que Deus queria que o povo falasse. E não estava necessariamente escrito em algum lugar. Deus falava ao profeta e o profeta falava ao povo. Diferente do sumo sacerdote, do sacerdote que interpretava a lei, o que também não impedia do profeta fazer isso. Entretanto, ele sempre recebia os oráculos de Deus, mesmo que não estivesse escrito na lei. A revelação direta de Deus era a sua fonte, e suas profecias poderiam se relacionar a eventos futuros ou a situações correntes de seus dias, como injustiça social, pecados individuais ou nacionais. É interessante, falta-nos tempo, mas a gente com certeza deve ter material aí no EBD em Foco falando sobre o ministério profético, né? O EBD em Foco produziu um conteúdo aí sobre escatologia e nas primeiras lições fala também sobre palavra profética e ministério profético também, tem alguma coisa. E temos algum conteúdo aí também, você pode pesquisar. Sobre o ministério profético, é muito interessante, porque hoje, na atualidade, a gente sempre pensa no ministério profético como aquela pessoa que fala profecias. Mas o ministério profético, ele era muito além de oráculos, muito além de palavras reveladas ou mistérios que ainda iriam acontecer. Às vezes era confrontação mesmo. Às vezes os profetas eram aqueles que iam para cima do povo, dos sacerdotes, dos reis, apontar seus pecados. Muitas pessoas querem ser profetas hoje e ficam por aí, eu profetizo, eu profetizo. Uma verdadeira voz profética é aquela que confronta o pecado. A verdadeira voz profética é como de Elias contra Acabe, é como do próprio Natã contra Davi que pecou, é como os profetas menores que enfrentavam os reis, os poderosos da época para confrontá-los na sua injustiça, nos seus pecados e também o pecado do povo. Muito do ministério profético era nesta situação de confrontação, não de revelações como nós vemos hoje. Muitas pessoas querem ficar fazendo atos proféticos vazios, mas não têm coragem de apontar, criticar, confrontar o pecado das pessoas. Isso é ser profético. Nas Escrituras temos nomes de diversos desses profetas e suas mensagens permanecem como referências em nossos dias, né? Como eu falei, o próprio Elias, Eliseu, o próprio Natã, o profeta Gade, o profeta Isaías, Jeremias, que confrontaram mesmo os reis da sua época. Eles nem sempre falavam oráculos, eles faziam confrontação contra o pecado e a injustiça social que era cometido em Israel. Segundo tópico, confrontando o rei Davi. Olha só aqui o aspecto profético do ministério do profeta. Um pecado consumado.
Davi pecou contra Deus ao se envolver com uma mulher que não era a sua. Como resultado do seu adultério, a mulher a engravidou e Davi, na tentativa de encobrir seu pecado, mandou buscar o marido dela, que estava nos campos de batalha. Olha só, é interessante você ler esse texto para você entender melhor. Mas olha, deixa eu só dizer aqui o que aconteceu. Davi se interessou por Batseba, foi lá, mandou buscar, ele era o rei, né? Tinha essa autoridade, quem é que ia negar? Foi lá, se deitou com ela, teve relações sexuais com ela. Quando soube que ela estava grávida, mandou trazer Urias. Qual era o desejo de Davi? Que Urias fosse para casa, deitasse, tivesse relações sexuais com a sua esposa, Batseba, para que depois todo mundo dissesse que o filho não era de Davi, mas do próprio Urias. Acontece que Deus não permitiu que Urias fosse para casa. Quanto a isso, Davi então teve outra estratégia, e aí é que o negócio fica ainda pior. Urias retornou da guerra, mas não foi para casa, então o rei preparou um plano para que Urias fosse morto durante as batalhas. Olha só, o homem peca e começa a racionalizar o seu pecado. Quando ele vê que ele não consegue consertar o erro, ele faz algo ainda pior. É assim, o salmista diz que um abismo leva ao outro. Não tente, meu querido professor, meu querido jovem, irmão que está nos ouvindo, nos assistindo, não tente consertar um erro com outro. Davi, o que é que Davi fez? Pecou, adulterou. E aí, para consertar, ele mandou matar. Ah, você pode dizer, mas Davi não matou, ele não triscou em Urias. Ele era o rei. Ele fez de propósito, ele poderia ordenar Urias ficar em qualquer canto daquele exército, e ele mandou Urias ficar justamente no local, nos locais onde era mais perigoso, onde era mais suscetível de um soldado morrer, porque ele desejava a morte de Urias. O que Davi fez foi criminoso e maligno. Além de adúltero, se tornou um assassino. Ele já havia matado homens em batalha, mas o que ele havia feito contra Urias não se enquadrou em uma morte por legítima defesa na guerra. É isso mesmo, ele era um guerreiro, ele estava em guerra, então ele matava para não morrer. Mas aqui, ele era o poderoso de Israel. Ele pegou um soldado, um homem indefeso, enganou, maquinou, fez as piores coisas para que o homem fosse morto. Ele planejou a morte de um homem inocente, permitindo que esse fosse morto covardemente pelo inimigo. Com certeza, a morte de Urias não foi para a conta do inimigo, mas para a conta de Davi. Ei, irmãos, nós precisamos aprender que um pecado não conserta o outro. Não é como Davi, tentando consertar um pecado contra o pecado, que vamos resolver o problema do pecado. É nos arrependendo e pedindo perdão a Deus. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi se deixou levar pelos seus desejos e por causa deles o rei pagou um alto preço dentro de sua própria casa. Quero só lembrar, nós já falamos sobre isso lá na lição sobre Saul, que o fato de Davi ser segundo o coração de Deus não significava que o coração de Davi era impecável. Significava que o coração de Deus escolheu Davi para ser rei, mas Davi era um homem sujeito às paixões como qualquer um de nós. E falando aqui sobre o preço que Davi pecou, Deus falou, o profeta falou para ele, olha, você poderia ter qualquer mulher em Israel, mas você foi procurar logo uma que não era sua. Por isso, um dos da sua casa, né, que seria o seu filho, iria tomar as esposas de Davi, e isso realmente aconteceu. Falando por parábola, lá vem o Natã. Para chegar ao coração do homem segundo o coração de Deus, Natã busca um método bastante didático, contar uma história. O profeta, habilidoso, sabia que Davi era um homem inteligente, havia sido pastor de ovelhas, então lá vai ele. Histórias costumam prender a atenção de quem as ouve, e esse mecanismo captou a atenção do rei. Está aqui uma ideia boa, né? Contar algumas histórias na hora que você estiver ministrando, fazer algumas aplicações como Natã fez, sempre gera um fruto importante no coração e na mente de quem está ouvindo. Natã não se utilizou de uma prerrogativa de profeta para empurrar as portas do palácio e gritar contra o rei, acusando-o de ter matado um de seus mais fiéis guerreiros e de apropriar-se da viúva grávida. É compreensível. Primeiro ponto é que o evangelho realmente não deve ser empurrado de goela abaixo a ninguém.
Segundo ponto, Davi havia pecado 2 pecados graves, mas Davi não era reincidente. Tá aí um ponto a se destacar. Quando eu falei lá atrás que os profetas, eles confrontavam publicamente muitos reis, muitos sacerdotes e o povo, é quando o pecado se tornava uma rotina. Quando o pecador era reincidente. Aí era confrontado publicamente. Mas Davi não. Ele adulterou e matou. Premeditou o pecado, o assassinato e matou. Mas foi só uma vez. Não que isso seja legítimo, mas não necessariamente necessitava de uma repreensão pública, de uma confrontação pública, porque assim que ele privadamente foi confrontado, ele se arrependeu. Não havia necessidade de um confronto público. Às vezes é necessário. A disciplina na igreja, por exemplo, muitas pessoas não concordam com a disciplina, outros fazem uma disciplina que faz expulsar a pessoa da igreja, mas a disciplina ela precisa ser proporcional ao pecado. Se o pecado é público, ela tem que ser pública. Se o pecado não é público, a gente tem que ver as condições, porque um pecado que não era público se torna público, o escândalo que não existia agora será ainda maior. Então tem que ter consciência sobre isso. Natã, sabendo disso, Davi não era reincidente, então ele falou com Davi, mas não confrontou como os outros profetas. Ele confrontou em amor e em particular. Ele contou a história de um homem rico que tinha várias ovelhas e que era vizinho de um homem simples, dono de uma única ovelha. Num dia em que recebeu uma visita, o homem rico sacrificou a ovelha única do homem pobre e usou sua carne para servir a sua visita. Olha só, né? Natã, sabiamente, cheio de Deus aqui, sabendo que Davi era um homem extremamente justo, extremamente piedoso, apesar de seus pecados, ele era um homem muito justo, muito preocupado com a condição social dos seus súditos. Então, quando ele ouviu essa história, ele ficou enfurecido. Eu aprendo aqui com Davi que a gente tem sim que se indignar com certas coisas. Apesar dele ter ali tentado esconder o seu pecado, e ele está na mesma situação desse homem aqui, mas a gente precisa sim se indignar contra a maldade nesse mundo. Essa história deixou Davi muito irritado. Ele havia sido pastor de ovelhas quando adolescente e, impressionado pela história, disse que aquele homem rico deveria ser morto pelo que fizera, sem saber que suas palavras eram o veredito do pecado que ele mesmo havia cometido. Com certeza Davi se prostrou em terra. Ele não sabia que Natã estava falando era dele mesmo. Às vezes nós precisamos fazer uma reflexão como esta. Imagina, Davi não fez a reflexão, mas Natã fez por ele e contou para ele: olha, o que você fez foi tão grave quanto isso, ou talvez até pior. E o coração do rei logo se indignou, mas ele logo soube também que a indignação dele era contra ele mesmo. Ah, se nós nos indignássemos com nós mesmos, antes de nos indignarmos com as pessoas. Como diz um certo teólogo, como o pecado é horrível nos outros, mas em nós gostamos de maquiar. Se Davi tivesse prestado atenção antes, né? Não precisaria Natã contar esta parábola, mas graças a Deus, ele era um homem de Deus e ele se arrependeu. A gente sabe que o pecado não deve fazer parte da vida do cristão, mas se o pecado acontecer, nós devemos nos arrepender. O Salmo 51, escrito por Davi, é uma prova da grandeza de Davi por causa do seu arrependimento. Um rei que se arrependeu, é isso mesmo. Natã, cheio de Deus, disse ao rei que ele era o homem que devia ser morto. A seguir, ele mostra o pecado de Davi e diz que as consequências seriam vistas em sua própria casa. Convencido de seu erro, Davi demonstra arrependimento, pois sabia que seu pecado era digno de morte. Sua maior preocupação era perder a presença de Deus em sua vida. Salmo 51 ele diz: não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Esse não retire de mim o teu Espírito Santo é dentro de um contexto do Velho Testamento, em que o Espírito Santo habitava esporadicamente as pessoas, capacitando para uma missão. Não é como no Novo Testamento. Não acredito que o Espírito Santo fique saindo e voltando de uma pessoa quando ela peca. Mas quando essa pessoa peca, o Espírito Santo, ele leva ela ao arrependimento, assim como fez com Davi. Que grande lição nós temos aqui, né? Davi pecou,
mas ele se arrependeu. Ele demonstrou um arrependimento sincero, verdadeiro. Ele não usou a sua posição de rei para dizer para Natã que nada, eu vou fazer da forma que eu quiser. Não. Foi tocado pelo Espírito Santo e arrependeu-se dos seus pecados. Diferente de Saul, Davi não se envergonhou de pedir perdão ao Altíssimo pelo pecado que cometeu. Essa é uma observação interessantíssima. Interessantíssimo. Nós temos muita vergonha de confessar os nossos pecados, mas não temos vergonha de pecar. Né? Isso é um problema sério. Saul, então, ele teve maior dificuldade de reconhecer o seu pecado. Davi não. Davi, quando ele percebeu que ele realmente estava numa situação difícil por causa do seu pecado, ele se humilhou, se prostrou e teve a maior vitória da sua vida. Que nós possamos aprender com Davi, que o pecado não deve fazer parte da nossa vida. Mas quando acontecer um acidente como esse, nós devemos nos arrepender. Ele sabia que a comunhão que tinha com Deus era mais importante do que ocultar um pecado. E se sujeitou à disciplina imposta. O preço que pagou foi alto, mas mesmo nesse processo contou com a misericórdia de Deus. Às vezes nós temos medo de confessar os nossos pecados. E por isso perdemos o privilégio de estar na presença de Deus. Precisamos ter medo de pecar. Ei, jovem, professor, você precisa ter medo de pecar, não de confessar o seu pecado. É muito mais grave o pecado do que o constrangimento para se receber o perdão através do arrependimento. Terceiro tópico, falando o que Deus mandou. Agora sim, vamos lá, Natã, falar o que Deus realmente mandou. Um desejo lícito. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca do Senhor está debaixo de cortinas. 1 Crônicas 17, verso 1. A palavra de Deus nos mostra que Davi, antes de morrer, teve o desejo de construir um santuário para o Eterno. Perfeitamente legítimo. O grande homem que Davi era, e ardia no coração de Deus também, no coração de Davi também, esse desejo. E ele conta para o profeta. Sendo ele o segundo rei da monarquia, desejava deixar um legado não apenas para ser lembrado, mas igualmente para refletir a sua fé e a sua devoção a Deus. Esse legado seria um santuário ao Deus que escolheu Davi para ser rei. Davi está todo empolgado, porque tudo está dando certo, e o profeta também está indo no mesmo ritmo, empolgado, tudo está dando certo. Quando Davi confessa o seu desejo, o profeta então logo o apoia, dizendo que tudo vai dar certo. Davi tinha um coração agradecido e não queria entrar para a eternidade sem antes construir um lugar onde o povo de Deus congregasse para cultuar o Todo-Poderoso. Falando por si mesmo. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Ele estava todo empolgado. Como eu disse lá no início, provavelmente nós também cairia no erro de Natã, porque tudo era muito favorável. Tudo era muito favorável. Às vezes muitas pessoas estão nos cultos e está aquele culto alegre, fervoroso. Aí o irmão se empolga, vai lá e fala um monte de profetada que não era de Deus. Não é uma coisa ruim, tá? Mas não é nenhum pecado de heresia, mas é um equívoco. Nós precisamos estar direcionado pelo Espírito Santo para que nós não façamos como Natã. Ainda é bem que Deus logo falou com Natã e ele voltou atrás, né? Ao ouvir o desejo de Davi de construir o templo para o Senhor, Natã, sem consultar a Deus, fala como se o Todo-Poderoso estivesse com Davi naquela empreitada. Mas Deus não estava. Não era o projeto de Deus. Nós precisamos ter cautela, ter prudência, discernimento e estarmos direcionados pelo Espírito Santo em tudo que formos falar. O objetivo de construir uma casa onde o culto a Deus pudesse ser uma referência era louvável, mas havia um porém. Davi tinha as mãos manchadas com sangue das guerras que fez. E não era a vontade de Deus que ele fizesse o santuário. O santuário para o Altíssimo, em Israel, será construído sim, mas pelas mãos de outra pessoa, que era Salomão. Nós conhecemos essa história. Natã não confirmou o desejo do rei por má fé,
Como profeta de Deus, parece aos seus olhos que aquele era um desejo espiritual adequado, né? Ele não comete nenhuma heresia, mas ele comete um equívoco. Davi havia recebido vitórias da parte de Deus, unificou o reino, queria dar um destaque ao culto ao Senhor e levou o profeta a estar empolgado. Olha, cuidado com a empolgação, irmão. Cuidado para você não falar aquilo que Deus não falou, para você não imputar sobre as pessoas algo que não veio de Deus, mas que vem só da sua energia, da sua vontade, da sua eloquência, da sua euforia. Tem que ter cuidado. Isso não era errado, mas é preciso entender que praticar ou desejar coisas, mesmo lícitas, pode não ser a vontade de Deus para as nossas vidas. E o que nós devemos viver é a vontade de Deus e não a nossa própria vontade, ainda que ela seja bem legítima. O projeto de Davi seria executado por seu filho Salomão, mas para isso era necessário que Davi soubesse da vontade de Deus e não a opinião do profeta. A opinião das pessoas não nos importa. O que importa é a palavra de Deus. Se você está pregando, se você está ensinando, não importa a sua opinião. Sabe aquele achismo, eu acho, minha opinião é essa. Numa discussão em escola bíblica, até vale a minha opinião diante de uma interpretação. Mas no final, sempre temos que ficar com a palavra de Deus. Aqui reside a lição. Nunca se utilize de um dom sem que Deus chancele o que você vai dizer. Nem se use em nome de Deus. Não faça de você mesmo um profeta, sendo que Deus não escolheu você. Não era o caso de Natã, mas muitas pessoas fazem isso. Falam o que não deve, né? Usa o seu dom para tentar usar Deus e não fazer a vontade de Deus. Falando em nome de Deus. O Senhor chama a atenção do profeta, mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai, diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. E o profeta teve que voltar. Certamente, ele sentiu um certo constrangimento, mas ele precisava obedecer a Deus. Antes importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Nós precisamos vencer a nossa vaidade, o constrangimento. Eu acredito que Natã teve uma certa preocupação, mas ele veio confiante no Senhor e reconheceu que ele havia falado que não deveria. É curioso que o cuidado de Deus para com Natã e Davi se mostra nesse texto. Para com Natã, Deus o manda ir ao rei e dizer que o intento do seu coração não vai se concretizar. Para Davi, a intenção divina era que seu filho Salomão construísse a casa de Deus. Então Deus está falando para o profeta: vai lá e fala para ele qual é a minha vontade. E a minha vontade é que o filho dele faça o templo e não ele. Resguardar a nossa opinião e distingui-la da orientação de Deus deve ser uma atitude corrente em nossos dias. Nós precisamos, então, ter cautela para não falar em nome de Deus aquilo que ele não falou. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz a distinção entre o que era a sua opinião e o que era a orientação de Deus com as palavras: digo eu, não o Senhor. Deus não disse nada ao apóstolo a respeito daquele assunto, por isso Paulo usa a distinção entre a sua opinião e a orientação divina. Deixa eu só explicar uma coisa aqui nesse texto, nessa parte. Quando Paulo diz, digo eu, não o Senhor, não é que Paulo está dando a sua opinião. Eu discordo do comentarista aqui, discordo. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz, digo eu, não o Senhor, ele está dizendo que o Senhor não falou sobre isso anteriormente, não há registro de que ele tenha falado isso anteriormente. Mas isso não significa que Paulo não está falando direcionado pelo Espírito Santo. Isso não significa. Quando ele diz, digo eu, não o Senhor, ele está dizendo que ele está sendo usado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, para falar aquilo ali de forma inédita, que não há registro de que Jesus havia ensinado. Quando ele diz o Senhor, não eu, ele está dizendo, olha, eu não estou dizendo algo inédito, porque o próprio Senhor já falou isso antes. É essa a ideia, não significa que era a opinião pessoal de Paulo. Eu discordo da perspectiva do comentarista aqui, vocês, claro, podem estudar sobre esse assunto e também fazer a discussão de vocês. Bom, então chegamos à nossa conclusão.
que diz o seguinte: a vida de Natã nos mostra que não estamos imunes a apresentar nossas próprias opiniões como se as mesmas fossem palavras de Deus. O fato de Deus falar conosco não cria necessariamente em nós o discernimento para saber o que é o nosso pensamento, o que é a palavra de Deus. Por isso é preciso depender de Deus em cada situação, para que não nos usemos em lugar de Deus. Ter um dom da parte do Eterno não nos isenta de usá-los com sabedoria. É necessário que estejamos alinhados com a sua palavra, revelado nas Escrituras, e saibamos ouvir o Eterno falar conosco. Quero que você saiba, professor, jovem, que a intenção não é inibir ninguém de buscar os dons espirituais. A intenção é prevenir de precipitações. Então, esteja bem preparados e direcionado pelo Espírito Santo no momento em que for falar alguma coisa. Lembrando que você pode baixar o app do ebdemfoco.com, isso mesmo, baixe agora o aplicativo do ebdemfoco.com no seu celular, basta procurar por EBD em Foco na loja de aplicativos, aí na sua Play Store. No aplicativo você pode baixar o slide, antes não tinha como fazer isso pelo app, agora tem. Tem também a opção de baixar o vídeo, o áudio e o PDF para acessar depois sem internet, offline. Assinantes têm que fazer o login para baixar o conteúdo. Então acesse www.ebdemfoco.com ou vai na sua Play Store e baixe o aplicativo do ebdemfoco.com. O conteúdo do quarto trimestre são as lições de adultos, a fragilidade humana e a soberania divina, né? Falando sobre Jó, o irmão Emerson está comentando. O texto, a revista de jovem, os bons e maus exemplos, né? Aprendendo com homens e mulheres da Bíblia, nós estamos aqui fazendo os comentários. Tem também o conteúdo produzido pela equipe do ebdemfoco.com, as 7 igrejas do Apocalipse. Lembrando que todo esse conteúdo você vai encontrar ele tanto no app quanto no site, os slides em PowerPoint, aula em vídeo, aula em áudio e subsídio em PDF. Procure no seu aplicativo ou acesse www.ebdemfoco.com. Lembrando que você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. É só você mandar uma mensagem para o número 094, é o DDD, 98409-2869. Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome que o ebdemfoco.com retornará para você. Se capacite também para oferecer o melhor. Adquira o livro Os 4 Cs da Educação Cristã. Seja um educador cristão de excelência. Você precisa desse manual. É muito importante o professor adquirir esse livro. Adquira o livro porque ele é muito importante. Acesse o link na descrição do vídeo e adquira o livro. Você também tem gratuitamente um treinamento para professores da EBD em Foco, para professores da EBD. Você pode se capacitar para dar o melhor para a sua EBD. Então, acesse www.ebdemfoco.com e confira o treinamento gratuito para professores do EBD. Muito bem, chegamos ao final então do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.